Deputada federal Carla Zambelli inocentada. Vazou provas de dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes que causam a liberdade de Carla Zambelli e agora uma grande reviravolta em Brasília. E diante das últimas denúncias e vazamentos de Eduardo Tagliaferro, a coisa ficou feia para os togados. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Uma grande reviravolta está acontecendo em Brasília durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Todos os três a serviço, capangas, felizes agindo como mafiosos, a serviço do bandido maior Alexandre de Moraes, do criminoso Alexandre de Moraes. É criminoso porque esta atividade é criminosa. Veja, o Ayrton Vieira age abertamente como chefe do Tagliaferro, dizendo para ele para onde o relatório deveria ir. Anexado à petição 9935, que tramitava no STF sob a relatoria do Alexandre e tratava sobre medidas aplicadas contra o Telegram. Algumas horas depois, o Tagliaferro vai lá e prepara o relatório sobre o Gerer. Eduardo Tagliaferro diz assim: doutor Ayrton, boa noite, veja se eu preciso fazer alguma alteração, por favor. Está muito bom, Eduardo, diz Ayrton Vieira, muito mesmo. O problema agora é o bloqueio. Sabe se o Gerer tem representação no Brasil? Eduardo Tagliaferro: não tem. Terá que fazer igual o Telegram. Pedir a suspensão da plataforma no Brasil. Aí eles resolvem rapidinho, como foi no Telegram. Porque eles não irão cumprir. Ayrton Vieira: sim, mas é um problema grande. Risos, risos, risos. Olha os psicopatas. Olha o grau dos psicopatas. Vamos ver com o ministro, Alexandre de Moraes. Risos, risos, risos. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo Tagliaferro: kkk. Mas ontem à noite ele falou que bloqueia mesmo. Kkk. Qualquer coisa, só me falar. Abraço. Vejam como eles estão deixando claro que eles sabem que mandar suspender uma rede social no Brasil inteiro era errado. E nas palavras deles, abre aspas, um problema grande. E 2, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes já havia se decidido sobre o bloqueio do Gerer no Brasil antes do caso chegar especificamente na mão dele. E o pior de tudo, a razão do bloqueio era que um jornalista estava divulgando o seu trabalho e dando suas opiniões políticas na plataforma. Então, primeiro vem a decisão do bloqueio e depois vem o relatório que justifica. A ideia, né? Me mostre o homem, mostre-me o homem e eu mostrarei o crime. Mas para a menina do Metrópolis é uma baita democracia. Fica tranquilo que é tudo muito democrático. Muito democrático. São só, pro Vilela, são só problemas. Temos problemas. Mas é uma democracia, porque você pode contratar um advogado para se defender. Se você não é jornalista do Metrópolis, eu peço para que você comente aqui no chat se vocês acham que isso é comportamento de juiz ou de mafioso. O que ocorreu, vocês já sabem, 4 dias depois, em 7 de outubro de 22, eu já não estava mais lá, o Gerer emitiu um comunicado informando ter recebido ordens do STF para bloquear os perfis, não só do Alan, mas também da Ludmila Lins Grilo. Ordens essa que, debaixo da caneta do mafioso, o Gerer cumpriu. Daí nós temos provavelmente um chat de grupo que tem a comemoração do Tagliaferro e do Marco Antônio Vargas. Marco Antônio Vargas, que é um desembargador de São Paulo e era, na época, juiz auxiliar do Alexandre no TSE. Alexandre era presidente, lembra? TSE agora. O Tagliaferro manda o link do comunicado e diz que deu certo, ao que o Marco Antônio Vargas reage com aplausos. O Tagliaferro então afirma: agora podemos pegar os caras no Gerer. Pensaram que estavam impunes. Olha, os caras comemorando a utilização de táticas ilegais de pressão contra uma empresa americana para censurar pessoas que também estavam
Aonde? Na jurisdição dos Estados Unidos. O que o Eduardo Talhaferro está fazendo é comemorar a utilização de táticas mafiosas contra um ex-assessor do Donald Trump, agindo dentro da jurisdição americana. Como que vocês acham que isso vai soar na investigação da seção 301 contra o Brasil? Como que o Brasil vai explicar isso na investigação da seção 301 como o funcionamento da lei das instituições? Tem como. Então, o que a primeira parte dos novos vazamentos mostrou foi uma série de ilegalidades. O Supremo Tribunal Federal agindo como chefe do Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, uma mistura completa de órgãos que deveriam ser independentes e de estruturas, e de uma falsidade, um processo falso, um processo criminoso do judiciário sendo provocado por ele mesmo, de forma extraoficial, sem nenhum registro público, para ferrar com uma empresa de tecnologia americana que, por um acaso, tinha como seu CEO uma pessoa que hoje tem um poder imenso. Será que vai dar merda? Eu quero botar na nossa biblioteca, Bruno, aquela musiquinha. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Sabe, com o tema que era da abertura do Globo Esporte? É claro que vai. E já seria ruim o suficiente se a gente parasse por aqui, mas não foi só isso que um novo capítulo da Vaza Toga mostrou. O que foi revelado também foi que esse mesmo gabinete paralelo e criminoso do sancionado por violação de direitos humanos Alexandre de Moraes, eles também perseguiram ativamente a deputada federal em exílio e presa hoje na Itália, Carla Zambelli. Em uma troca de mensagem no dia 10 de outubro, o Eduardo Talhaferro compartilhou em um grupo de WhatsApp com o Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira um vídeo publicado pela Carla Zambelli no Facebook. Esse vídeo já não está mais disponível na internet, então nós não temos como saber qual é o conteúdo dele, mas nós sabemos como os integrantes do gabinete paralelo do Alexandre de Moraes reagiram. Eduardo Talhaferro diz assim: olhem isso, ela está pegando pesado agora. E aí tem o link do vídeo. Por segurança, preservei a prova com o Verifact. Agora ela pode até retirar a publicação. Já está preservada. Marco Antônio Vargas. Boa, emoji de aplauso. Este post é bom de ferrar com essa mulher. Ayrton Vieira. Emoji de aplauso. Eduardo Talhaferro. Vou pegar tudo que tenho dela e montar um belo documento. Marco Antônio Vargas. Emoji de aplausos. Palminhas. Esse é o diálogo entre dois integrantes do TSE, né? Um juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral, supostamente um desembargador, e o outro é um integrante, e o outro chefe do escritório de assessoria especial de enfrentamento à desinformação, e o outro juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal. Todos os três a serviço, capangas, felizes agindo como mafiosos, a serviço do bandido maior Alexandre de Moraes, do criminoso Alexandre de Moraes. É criminoso porque esta atividade é criminosa. Não há dúvida que essa atividade é criminosa. Nenhuma pessoa em sã consciência pode dizer que não é. Em nenhum país democrático isso acontece. Em nenhum país democrático você tem uma gangue dizendo vamos ferrar com essa mulher. Os diálogos da Vaza Toga são 10 vezes piores do que os diálogos da Vaza Jato. Mas fica tranquilo que para o Metrópolis é tudo uma democracia. Antes de qualquer processo com a Carla Zambelli, você tinha o gabinete do Alexandre de Moraes, os capangas trabalhando com o Alexandre de Moraes, dizendo que queriam ferrar com essa mulher. É por isso que eu digo, já é surpreendente e uma cagada de muito mal assessorada, tadinha,
que o processo da Carla Zambelli tenha chegado a esse ponto. Mas se a Itália cogitar extraditar essa mulher diante disso, é um absurdo, é um escárnio. Veja, tudo isso antes do segundo turno das eleições. Isso vale para essa cambada de vagabundos que vive de criticar a Carla Zambelli, dizendo que o Supremo estava indo atrás dela por conta do episódio da arma de fogo no dia da eleição. Esses diálogos são uma semana antes desse evento acontecer. Volto a dizer, mostre-me o homem ou a mulher e mostrarei o crime. E o que eles fizeram foi procurar uma justificativa para prender ela. Claro, ela deu uma baita de uma justificativa, deu um mole gigantesco. Mas a decisão... Não sejam inocentes de achar que foi por conta disso. Pois é, essas denúncias que estão sendo feitas ali agora, no Senado Federal e na Câmara, onde Eduardo Tagliaferro, que também está na Itália, exilado, fugido, devido à perseguição também do ministro Alexandre de Moraes, todo esse vazamento só confirma de que toda essa trama golpista e esses acusados que estão sendo julgados ali em Brasília no próprio STF não cometeram crime algum, assim também como Carla Zambelli, que é vítima de perseguição porque ela foi a deputada federal mulher mais votada do Brasil nas últimas eleições que tivemos para deputado federal, para presidente, para governador. Carla Zambelli deu um show ali nas eleições e isso causou o terror do sistema comunista em Brasília. Tudo isso não se passa de uma perseguição, porque o alvo deles principal é Jair Bolsonaro. Porém, eles querem pegar aqueles que estão à volta. Pessoal, eu também tenho lá minhas diferenças com Carla Zambelli, não vou muito com a cara dela, mas uma coisa eu e você nós temos que concordar. Tudo isso não passa de uma perseguição. Qual que é o crime que ela cometeu? Porque ela sacou uma arma ali na rua e apontou para uma pessoa? Então ela é condenada agora a 15, 17, 20 anos de prisão? E todos aqueles criminosos que juízes do Supremo já soltaram. Você se lembra, há pouco tempo atrás, teve até um levantamento de juízes que soltavam presos um atrás de outro. Nós não estamos falando de pessoas que apontaram uma arma para outra, não. Nós estamos falando de traficantes, de bandidos, assassinos que cometeram crimes horrendos e foram soltos. Sem falar naqueles políticos que querem voltar à cena do crime, né? Como, por exemplo, o Eduardo Cabral, Sérgio Cunha e vários outros amigos de Lula, que já passaram pela política, desviaram milhões, alguns receberam uma pena de mais de 100 anos. Mas, quando você tem amigos dentro da justiça, fica tudo mais fácil e você consegue limpar a sua barra. O próprio Lula, há pouco tempo atrás, estava preso, condenado com 5 processos em 3 instâncias, mas, devido aos seus contatos, ao seu network, né? Essa palavra que está muito em moda hoje em dia, esse amigo de Lula conseguiu mudar todo o julgamento, todo o processo e anular tudo por causa de um CEP. Então, pessoal, na verdade, o que importa é as amizades que você tem, né? Aí você fica livre. E nesse país, que é o país da impunidade, você consegue tudo. Agora, o que a Carla Zambelli está tendo um problema é porque justamente o que falou o Sóstenes Cavalcanti, o líder do PL ali na Câmara dos Deputados, ele falou que se a Carla Zambelli não tivesse ido para a Itália, a causa dela não seria tão difícil de ser defendida. O problema é que ela foi para a Itália e ali, né, colocaram a mão nela e ela vai ser extraditada. Agora, essas provas que nós trouxemos aqui, isso pode anular e inocentar a Carla Zambelli. O problema, pessoal, é que nós estamos vivendo num estado de exceção. Se nós estivéssemos vivendo num estado de direito normal, de democracia, de judiciário, nós poderíamos ter uma maior segurança na justiça, uma previsibilidade da justiça. Ou seja, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira publicou um vídeo nesta semana, está lá nas redes sociais dele, você pode dar uma olhada, onde ele fala que ele vai processar o presidente Luiz Inácio Lula, também conhecido como Nove Dedos. Olha só, o Lula quis associar o Nicolas Ferreira ao crime organizado, ao PCC, tudo por quê? Por causa daquele vídeo do Pix que o Nicolas fez,
Um vídeo que bateu mais de 300 milhões de visualizações. O Lula deu uma declaração, uma entrevista ali na Rádio Itatiaia de Minas Gerais e falou abertamente para todo mundo que o Nicolas Ferreira teria envolvimento com crime organizado. Daí o Nicolas Ferreira, nesta semana, falou, né, pegou um documento e mostrou o documento que ele está processando por meios legais o presidente do Brasil, Lula. Agora, a pergunta que não quer calar, pessoal. Você acha que o Nicolas Ferreira vai conseguir ter êxito frente a essa justiça que nós temos? Por quê? O presidente Lula, ele não é um cidadão comum. Ele está no executivo, no poder executivo. Ou seja, os processos contra ele vão para a terceira instância. E quem está lá são os amigos dele. E aí, pessoal, esse é o problema do Brasil. Na verdade, eu tenho falado isso aqui, vou repetir, o PT pode ter todos os defeitos, a esquerda tem todos os defeitos que você quiser colocar. Você que é conservador, você que é de centro, você que tem a cabeça no lugar. Você há de convir comigo. Eles podem ter todos os defeitos, mas uma coisa eles fazem: planejamento para longo prazo. E foi isso que o PT fez, colocando amigos no judiciário e que estão cercando e dando o aval, a chancela para eles continuarem no poder. O plano é perfeito, pessoal. Ao longo dos seus mandatos, seus 3 mandatos do Lula e 2 mandatos da Dilma, eles foram colocando juízes ali no Supremo, e não só no Supremo, hein, mas no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho, desembargador e vários outros cargos. E toda essa teia de aranha de amigos, comparsas, companheiros, sustentam os petistas no poder até hoje. Se você não conseguir enxergar e entender isso aqui que eu estou te falando, pelo amor de Deus, pessoal, então você não vai entender mais nada. E é isso, exatamente isso, que a direita não faz. A direita não planeja. A direita vai nas ruas, faz manifestação, coloca lá 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Mas e na hora de planejar, de colocar no papel e falar, nós vamos fazer assim, 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 nós vamos colocar número X de senadores lá no Senado Federal, porque aí nós vamos conseguir eleger um presidente do Senado Federal, que seja de direita, conservador, e esse presidente de direita conservador vai colocar em pauta os pedidos de impeachment do Supremo Tribunal dos Ministros. Cadê esse planejamento da direita para fazer isso? Enquanto, pessoal, para terminar esse vídeo, olha só, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Talvez você não escute isso aqui em lugar nenhum, mas aqui eu estou pouco me lixando, nós vamos falar aqui o que tem que falar mesmo. Enquanto Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira e outros mais, senadores, deputados de direita, estiverem debaixo da asa, debaixo ali da autoridade, debaixo do cacique de Valdemar da Costa Neto, a direita não vai prosperar nesse país. Porque o Valdemar da Costa Neto tem conchavos e acordo com esse sistema podre que nós estamos vendo aí. Principalmente com o Centrão. Não vou falar nem da esquerda, porque tem fotos lá atrás do Valdemar da Costa Neto com o Lula. Não vou falar nem disso. Vou falar só do Centrão, do PSD, Gilberto Kassab, essa turma toda. Por que você acha que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre foi eleito e entrou ali na presidência da Câmara e do Senado? Justamente por causa do apoio do Valdemar da Costa Neto. Então, toda essa situação que nós estamos vivendo, pessoal, muitos falam assim, é culpa do Moraes, tudo que nós estamos vivendo hoje, julgamento de Bolsonaro, o Lula no poder, e papapá, culpa do Moraes. Talvez. Não, a culpa é do Rodrigo Pacheco, que passou, né, no presidente do Senado, não colocou os pedidos de impeachment para ser votado. Pode ser. Não. A culpa é do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, que estão hoje e não colocam o projeto de anistia para ser votado e também não colocam os pedidos de impeachment. Mas, pessoal, se você tem a memória boa, você puxar lá atrás, você vai ver que desde quando o Bolsonaro entrou no poder e que o PL explodiu ali, né, tendo vários deputados, vários eleitos no Brasil inteiro, o Valdemar da Costa Neto vem controlando tudo isso aí e fazendo esses conchavos com o Centrão e até com partidos de esquerda. Então, a minha orientação, a minha dica, o meu conselho seria o quê? Bolsonaro e os outros parlamentares teriam que ter um partido próprio, sem ter que ficar dependente
de terceiros, porque aí sim a direita vai prosperar nesse país. Mas como eu falei aqui, a direita não tem um planejamento sólido. Eles pensam somente no hoje. Tá pensando agora só para essa eleição agora, próxima de 2026. Errado. Tem que pensar lá em 2040, pessoal. Foi isso que o Lula fez e tem vídeos dele na internet. Ele lá em 1980, ele com a barba ainda toda preta, tinha muito cabelo preto ainda, e ele falando: para implementar o comunismo no Brasil, precisaremos de 3 décadas, 30 anos. Nós não podemos ser apressados, ansiosos. Foi isso que ele falou. Tem mais de um vídeo, tem vários vídeos aí. É só você dar um Google aí que você vai ver. E aí a direita é ansiosa, passa com o carro na frente dos bois, e é por isso que o Brasil está vivendo essa situação, pessoal. Talvez você não goste muito do que eu estou falando, pessoal, mas o Bolsonaro errou em várias vezes em bater continência por Valdemar da Costa Neto. E vai continuar errando, vai continuar. Por isso que está quase sendo preso, condenado. Lamentamos, né, pessoal? Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o seguinte, pessoal. A pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Estamos tendo esse julgamento ali em Brasília. Se Bolsonaro for condenado, como já tem 99% de chance, né? Porque se depender daquela primeira turma ali, sinceramente, se Bolsonaro for condenado, for preso, tiver toda aquela situação ali de pegar ele, levar ele pra cadeia e tal, e aí a Globo cobrindo, helicóptero passando e tal, como aconteceu o Lula, e ele vai preso. Se isso acontecer nas próximas semanas, né? Você acha, coloque aqui nos comentários a sua opinião, você acha que o Brasil vai parar? Vamos ter manifestações em várias capitais? Os caminhoneiros vão fazer greve? O povo vai às ruas? Paralisação geral de tudo? No Congresso também, os parlamentares de direita na Câmara e no Senado? O que você acha? Será que isso vai acontecer? Ou você acha, assim como eu também acho, que o povo já está acostumado a sofrer nesse país e já está acostumado com a ditadura do judiciário e do executivo e não vai fazer nada. Vai ficar a ver navios e nós vamos ter aí o presidente preso, mas o povo de braço cruzado porque está com medo do judiciário, que o judiciário pode fazer alguma coisa. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Se inscreva também nesse canal, pessoal, para ficar muito bem informado. E aqui você vai ver coisa diferente. Aqui você não vê a mesma coisa que aparece em outros canais e na televisão, principalmente na mídia mentirosa e que quer apenas ganhar o seu Pix, né, daqueles governantes ali que pagam para eles falarem mentira. Aqui você vai ver a verdade. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, estamos juntos.